Olá pessoal, meu nome é André Trave, sou psicólogo de São Paulo, da região da Vila Mariana, e hoje eu venho aqui trazer para que a gente possa refletir junto algumas questões que eu venho ouvindo diariamente sobre a questão do uso de álcool e outras substâncias químicas. Uma das coisas que eu fico bastante preocupada é quando eu ouço as pessoas dizerem sobre drogas leves e drogas pesadas. Quando as pessoas me falam que elas bebem apenas cerveja e não o destilado. Isso eu acredito seja um ponto tão grave quando a gente pensa no uso de álcool e outras substâncias químicas, porque a gente está minimizando determinados comportamentos que deveria ser avaliado a gravidade quanto a esse uso. Então, por que eu falo isso? Eu percebo muito a questão de alguns pacientes que fazem uso, por exemplo, de maconha, serem minimizado esse uso de maconha com aqueles que fazem uso de cocaína, por exemplo. Alguns pacientes fazem uso de cocaína, seja minimizado quanto aquele que faz uso de crack. Aquele que faz uso de cerveja, seja minimizado quanto aquele que faz o uso de destilado. E assim por diante. A mesma coisa que eu percebo muito com as questões das dependências não químicas. A gente vê muito as pessoas minimizando algumas questões aí de algumas patologias não químicas, como sexo compulsivo, como compra compulsiva, jogo patológico, como se essa dependência fosse menos grave do que a dependência química. E o que eu venho falar para vocês, para que a gente possa pensar junto, é a questão de: existe um sofrimento quando envolve a parte de dependência. Não dá para eu eliminar esse sofrimento e não dá para eu fazer a medição de um experimento com uma pessoa que faz uso de álcool, uma pessoa que faz uso de cocaína, uma pessoa que faz uso de maconha, uma pessoa que faz um comportamento compulsivo de compra, um jogo patológico, um sexo compulsivo. Eu não posso minimizar o sofrimento dessas pessoas. Eu sempre vou falar que o sofrimento, a angústia que o paciente está trazendo frente àquele comportamento, aquele uso, já está de bom tamanho para que eu possa tratar esse paciente, para que eu possa estar junto dessa família, para que eu possa estar dando uma orientação para essa empresa. E eu falo isso porque eu ouço diariamente esses relatos. Eu ouço às vezes familiar me falando: ah, André, mas é melhor que ele faça uso de maconha do que fumar pedra. Eu ouço muito de familiar: é melhor com que ele pegue e fique o dia inteiro trabalhando do que ele fuma maconha. O workaholic, que é o dependente profissional, que é aquela pessoa que é dependente a trabalho, se você for perceber, ela também tem prejuízo, pessoal. Se você for ver o número de pessoas com licenças médicas devido ao workaholic, que é o dependente de trabalho, é um número enorme também. Então, eu acho que é importante a gente desmistificar e a gente quebrar essa fantasia e essa gravidade de minimizar a questão de algumas vertentes aí da dependência. Dependência é dependência. O que a gente vai avaliar é como que vamos caminhar junto a esse paciente. Eu sempre falo que não existe o diabético de beijinho e o diabético de brigadeiro. Ou seja, diabético é diabético. Como não exige o hipertenso de sal, de um determinado sal para um outro sal, por exemplo, com menos composições aí que possa estar sendo utilizada. Então é importante que a gente veja a patologia dependência como uma patologia única. Ela não é lógico que a vertente para onde cada paciente vai desenvolver é uma coisa, mas eu não posso dizer que há um dependente mais grave e um dependente menos grave. Na minha visão, o sofrimento e a angústia da dependência, ela precisa ser vista como igual. Não dá para eu minimizar e não dá para eu medir sofrimento e angústia de um familiar, de um paciente, quanto ao quadro dessa patologia. Então é importante que a gente possa trazer, para que a gente possa refletir e desmistificar um pouco isso, porque eu me preocupo demais quando eu ouço isso diariamente do paciente, das pessoas que não têm informação, às vezes mesmo de profissionais da área da saúde, da educação, familiar, sociedade, e eu acredito que isso seja muito grave. Então eu venho aqui hoje nesse vídeo para que a gente possa pensar e refletir um pouco sobre isso. Obrigado e até a próxima semana.